Olá, boa tarde. Ora, claro que quando alguém é apresentado como mentalista, as primeiras coisas que pedem então diz lá aí qual é que vai ser a chave do Euromilhões. Bom, para o bem e para o mal a coisa não funciona bem nestes termos, até porque a área de interesse que nos últimos anos me tem interessado mais tem sido a temática precisamente da memória. E devo dizer que a hora que esta partilha acontece é um bocadinho inconveniente para mim, porque coincide com o momento do meu dia em que eu faço a minha prática de memorização. Por isso, não levem a mal, mas vamos fazer um exercício de memória ao mesmo tempo que vos falo da anatomia de X. Pode ser? Podem responder. Isto não é televisão. Eu consigo ver, ouvir. Sim? Sim? Ok. Então, vamos usar cartas, 52 cartas. Vamos dar cartas para baralhar algumas pessoas. Vamos começar por este lado. Olá. Isadora, olá. Também queres? Podem misturar como quiserem. Aqui vou dar uma carta apenas. Não, estou a brincar. Algumas cartas aqui. Aqui atrás também. E aqui também. Okay? Podem baralhar, bem baralhado. E quem é que tem cartas? Levanta as cartas. Estão baralhadas, mas baralhar ainda mais, colocando... Qual é que era o seu nome? Verónica, excelente memória. Vê? É assim que funciona a memória. Repetiu tantas vezes o nome que já não se esquece. Aqui também alguns pelo meio. E vamos... Não, ponha as cartas. Pois, claro, vamos juntar tudo agora. Tudo bem baralhado. Aqui quem tem cartas? Aqui tinha umas, entretanto ficou com mais. Ok, aqui temos também cartas, perfeito. Aqui também temos cartas. E ali atrás também temos cartas. Então, cartas aqui e cartas aqui. E um aplauso para os voluntários escolhidos à força que baralham as cartas. Agora, aqui à frente, qual é que é o seu nome? Sofia. Pode pôr as mãos assim, Sofia. Eu vou colocar uma, sem vermos ainda que cartas são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Sim? Sofia, pode baralhar, se quiser, ou não. Tire uma carta, passa as restantes 9 cartas para trás, a pessoa tira uma, até termos 10 pessoas, cada uma delas com uma carta. Faz sentido? Então, força. Entretanto, estamos falando sobre o X, a anatomia do X. Bom, o X, tipicamente, é uma letra que associamos à incógnita. Tradicionalmente, à incógnita matemática. Tanto que a fonologia de X, da letra X, pensa-se que resulta do termo al-shay, que vem da álgebra árabe e que significava literalmente a coisa que se desconhece, mas que nos propomos a descobrir. Sim? Ora, para aqueles de nós que viveram intensamente os 90, esta relação da letra X com o desconhecido foi amplificada quando o X se passa a relacionar também com o mistério, como através da série X-Files. Lembram-se disto? E o que era este X? Além do mistério, além do desconhecido, era o X que ficava onde? Lembram-se? Na cave, onde estava o Fox Mulder, não era? A comer as sementes e a pregar os lápis na parede. Lembram-se disto? Era aquilo que era inacessível. Era o X inacessível, o que não é público, o que é secreto, o que é segregado, o que é intocável e, pela sua natureza, era, de alguma forma, sagrado. E aqui, se calhar, temos um primeiro ingrediente do que é o fator X. O fator X, talvez, seja não só desconhecido ainda, mas algo que é difícil de reconhecer. Quem tem cartas? Não mostrem as cartas, mas quem tem cartas? Sim? Ok. E as restantes cartas, quem é que tem? Sou eu. Ora, isto é rápido, ok? Ok. Há 2 quatros em falta no baralho. 2 quatros e 2 2. Por isso, vejam as vossas cartas. Se for um 4 ou um 2, coloquem-se de pé. Um 4 ou um 2. Por exemplo, cartas já no bolso. Temos ali uma carta. Não digam ainda qual é que é. Temos 1, 2... 1, 2, 3... Ok. E 4. Ok, vejam qual é que é a carta. Exato, até aqui está tudo bem, não é? Ora, os 2 quatros
Portanto, só uma recapitulação. Copas é o coração, ouros é o losango, paus é a folha preta e espadas é o coração preto, que está ao contrário. Os 2 4 que estão em falta são o 4 de paus e o 4 de copas, e os 2 2 que estão em faltas é o 2 de espadas e o 2 de copas. Se eu disse a vossa carta e estiver certo, sentem-se. Permita-me interromper o aplauso para continuar. Ora, o X também é um número. O número 10. Os romanos usavam o X como o número 10. Que, ao contrário do número 2, que era representado por 2 linhas paralelas que nunca se tocam, o X são 2 linhas que se cruzam, que interceptam, que comunicam e formam o quê? Uma bifurcação. Não é? Ou 2, se quisermos, né? Temos uma em cima e uma em baixo. E a bifurcação, simbolicamente, é o símbolo, simbolicamente é o símbolo das escolhas. As lendas narram que era nas bifurcações que se faziam os pactos com o demónio, coisas desse género. Mas, se quisermos também, além de serem 2 linhas, também são 2 Vs, um para cima e um para baixo. O V, que era o número 5, 5 mais 5, 10. Tal como as nossas mãos têm 5 dedos e se opõem, mas que, quando colaboram, quando usamos as mãos em colaboração, fazemos coisas que são incríveis. Então, este talvez seja outro aspecto do fator X. O fator X é caminho que é feito em ação, é caminho que se vai revelando em ação, e não por pensarmos muito nele, e é caminho também feito de escolhas, e é caminho potencialmente feito em colaboração. Torna-se mais fácil encontrar o fator X quando colaboramos com outras pessoas. Há uma pessoa que tem uma carta boa, há uma pessoa que tem um as. Quem tiver um as, coloque-se de pé. Relutantemente de pé, também pode ser, sim. Tem um as, sim? Só um? É? Um as. As de espadas. Coração preto, grande. É esse. Obrigado. É esse. Pode sentar. Não tem mais cartas? Tem mais cartas? Não. Tem só essa. Okay. Ora, 1895. Raio-X. O raio-X vem para a esfera da ciência e também para a esfera pública. O X do extraordinário. O ver aquilo que até então era invisível. Esta visão extraordinária, aquela visão que nos permite ver para lá do óbvio, esta visão extra, é o mesmo X de X-Men. É o mesmo X de tamanhos que não são standard. XS, XL. Então, o X é também um elemento extra. É a famosa milha extra. Fazermos o quilómetro extra, os passos extra, o esforço extra. Fazer o que não foi feito ainda. Há 2 cartas que estão em sequência. As 2 cartas são de ouros, por isso, se a vossa carta for de ouros, que é um losango, ponham-se de pé. 2 cartas de ouros. Temos uma e temos outra. Lá ao fundo. Olá. E estão em sequência porque são 2 cartas de número, estão mais ou menos a meio do naipe de ouros e são o 6 e o 7 de ouros. Se o carta for o 6 ou o 7 de ouros, sentem-se. Temos um 6 e temos um 7. Perfeito. Ora, mas também podemos observar a letra X. Eu acho que é feliz esta questão de o TED não ser um círculo, como comumente costuma ser aqui um círculo, e ser precisamente este X, porque o X, mesmo em termos anatómicos, físicos, representa simetria. Se repararmos neste X aqui, é a letra no alfabeto com mais eixos de simetria. Sabem, lembram-se disto? Quando se divide uma letra a meio, na vertical, na horizontal, e neste caso, em 2 diagonais. É a única letra que tem 4 eixos de simetria, só suplantada pelo círculo, pelo O, se for um círculo, porque tem, o sacana, infinitos eixos, porque é um círculo. Não é? E, curiosamente, são também as 2 armas que usamos no jogo do galo. Não é? O círculo. Pop culture. Mas esta questão da simetria, da precisão da letra X, é expressa numa outra coisa, porque ainda no dia de hoje, referimos-nos ao estilete de alta precisão como X-ato. O exacto knife, a faca exata.
Então, este X, com esta exatidão, esta precisão, esta simetria, é precisamente a medida certa, a dose certa, a porção de sal exata na comida. Não a mais, não a menos. Há 3 pessoas que têm cartas ainda. Podem-se pôr de pé, as 3 pessoas que têm carta. Aqui e lá ao fundo. Se a vossa carta for uma carta de naipe preto, sentem-se. E há 2 pessoas que se vão sentar. Perfeito? Portanto, a única pessoa que está em pé, estamos a falar de uma carta de número, não é um valete, nem uma dama, nem um rei, é de copas e é o 5 de copas. Pode sentar? 5 de copas. Tcharam. Agora, nem tudo são coisas boas com a letra X, não é? Para muita gente, o X é sinónimo de, talvez, arma silenciadora. A arma que interrompe o chilrear dos pássaros do Twitter e transforma-se em x.com. É também o X vermelho que nos indica uma resposta errada no nosso exame. Não é? Que era horrível ver aquele X. É também o X que, quando se acompanha de um diz àquela pessoa que foi ao concurso de talentos que não é boa o suficiente. Ora, este X, que embora tenha elementos menos positivos, também nos ensina que é o X que marca o lugar no mapa onde o tesouro está. E este tesouro, muitas vezes, só é encontrado quando superamos este X do erro, o X da negação, o X de não és bom, não chega, e vamos para lá e levantamos-nos quando caímos. E há mais 2 cartas ainda. As 2 pessoas que se levantaram e que sentaram e que tinham 2 cartas pretas, levantem-se novamente. As 2 cartas são do naipe de espadas e são especificamente o 3 de espadas e o 9 de espadas. Se a vossa carta for o 3 de espadas ou o 9 de espadas, sentem-se. Obrigado. E entramos agora no último aspecto que gostaria de partilhar convosco sobre a letra X e que se cruza com o X do TEDx. Ora, este X, como vimos ainda há pouco, é um X de independência. É um X de voz independente que se agrega a um todo. Voz que se apresenta como uma gota num oceano, né? Mas que partilha algo com esse mesmo todo. É este mesmo X de independência que permite transformar o nome Malcolm Little em Malcolm X. É o mesmo X que tem a voz que nos diz que chutos escreve-se com X e não com CH. E é também este mesmo X que nos indica que todas estas faculdades que cada um de nós tem, mais óbvias, menos óbvias, mais gritantes, menos, são precisamente aquelas particularidades que fazem cada um de nós um ser irrepetível, um ser único, em que o fator X já lá está. Antes de me ir embora, 14 minutos, por favor. Há uma coisa que gostaria de partilhar e que vou dizer apenas uma única vez, por isso quando nos encontrarmos ali fora, não vou repetir. Ok? Estão prontos? 3, 12, 21, 17, 44 e as estrelas são o 6 e o 9. Obrigado e boa tarde.